A ideia hoje é a gente fazer essa palestra, né, essa extensão, justamente sobre o passo a passo para o sucesso dentro da pesquisa clínica, tá? Então, eu vou começar me apresentando, vou começar falando um pouquinho dessa minha história, né, relacionada a essa parte de pesquisa, e depois eu vou pedir uns minutinhos também só para poder conhecer um pouquinho vocês e como eu posso ajudar nesse dia de hoje também, né, nesse link com a pesquisa de vocês também. Então, eu sou a Bruna, atualmente eu sou professora, então, do curso de nutrição aqui da UX, e sou integrante também do NAPSE, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa Científica do Hospital Geral de Caxias do Sul. Então, o Núcleo de Apoio, né, ele surgiu com essa necessidade de auxiliar nas pesquisas que acontecem dentro aqui do Hospital Geral. Atualmente, o NAPSE é composto por mim e pela Sheila, tá? A Sheila é bióloga e é informata, né? Então, ela tem essa especialização dentro da parte estatística também, que nos ajuda bastante, né? Ela é doutora em biotecnologia e mestre em computação aplicada. E falando um pouquinho de mim, né? Então, eu sou nutricionista, atualmente como professora também aqui do curso. E contando um pouquinho dessa minha história, né, pessoal? Eu vou estar conversando com vocês agora nesse primeiro momento. A Sheila está em aula, depois ela chega também para contribuir. Mas contando um pouquinho dessa minha trajetória, né, o que eu posso trazer para vocês. Eu me formei em 2010, né, em nutrição. E sempre quis dar aula, né? Sempre tive essa vontade de seguir no meio acadêmico. Então, a pesquisa é um meio que a gente está muito inserido, é uma coisa que eu sempre gostei muito. Logo que eu me formei, eu já engatei um mestrado, né? Então, eu fiz o meu mestrado na URGS, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu fiz um mestrado que envolveu a área renal e a área genética e a área de endócrino. Então, eu fiz uma avaliação, na verdade, de um polimorfismo, que é uma característica genética, de um gene da adiponectina, que é um hormônio do tecido adiposo, em relação ao desenvolvimento de diabetes mellitus pós-transplante renal. Então, fui estudando, assim, né, a ponta da ponta, assim. Mas o que eu acho interessante, né? Isso me trouxe uma visão de várias dessas áreas, né? Então, essa parte da genética, essa parte renal, essa parte de diabetes, de obesidade, adiposidade e tudo mais. Então, fiz o meu mestrado e fiz o meu doutorado também linkando um pouco tudo isso. Estudei uma outra adipocina, que é um outro hormônio do tecido adiposo, que é a progranulina. Nesse caso, a gente dosou os níveis séricos de progranulina, tanto em pacientes no pré-transplante renal, 3 meses e 1 ano. Então, vocês imaginem que minha vida era assim, né? Tocava o celular, tem um transplante, né? Eu estava muito ligada lá com os residentes da Nefro. E aí, sempre que tinha um transplante, a gente, né, corria para o hospital para poder fazer a coleta para pesquisa, né? Então, a gente coletava no pré, 3 meses e 1 ano, avaliou os níveis desses hormônios, né? E avaliou em relação, claro, também à alimentação, né? A gente sabe que a alimentação também influencia, né, nesses hormônios. Então, a gente estudou um pouquinho isso, estudei também a doença renal do diabetes. Então, toda a minha trajetória, assim, de pesquisa, ela foi navegando nessa área, né? Nefro, endócrino, adiposidade, tecido adiposo, enfim. Então, é uma área que eu me encantei muito, né? Gosto muito e até hoje trabalho ainda com pesquisa. Então, hoje, dentro da graduação, né, eu oriento trabalhos de conclusão também. Então, várias áreas, né? E o leque vai se abrindo. Todas ligadas à nutrição, né? O metabolismo. E dentro do NAPSE também, né? Com essa orientação também para os trabalhos que acontecem aqui. Então, pensando realmente nessa pesquisa clínica. Então, qual que é a ideia hoje, né? Poder conversar um pouquinho sobre esse passo a passo, que a gente sabe que tem várias etapas. Quando a gente pensa numa pesquisa, tem várias etapas por trás disso, né? Para a gente poder entender como que a gente pode ter sucesso. A ideia é poder contribuir com essa fala também. Eu sei que tem o pessoal assistindo também, né? Então, muitos residentes também, né? Que estão envolvidos com os TCCs. Então, na residência, vocês têm, além, né, da parte prática e todo o desenvolvimento, a elaboração de uma pesquisa, né? Então, a ideia é poder auxiliar nesse processo também, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Lembrando do NAPSE também, aqui já contei quem somos o NAPSE, né? Mas o NAPSE ele tem esse objetivo justamente de oferecer apoio à produção, disseminação e utilização do conhecimento científico produzido no HG, né, no Hospital Geral, dando suporte às atividades de ensino e pesquisa da residência médica. Ele é um setor ligado à direção de ensino do HG. Então, assim, quando o NAPSE surgiu, ele surgiu mais vinculado realmente à residência, né? Para poder auxiliar, como tem vários trabalhos, e os residentes geralmente fazem os trabalhos, né, com os dados que acabam tendo durante a residência,
a ideia é poder auxiliar nesse processo, tá? E aí a gente começou a abrir o leque também, né? Não trabalhar apenas com a residência, mas também com qualquer pesquisa que venha a ser vinculada com o Hospital Geral. A gente é um serviço para apoio. Então, todas as etapas que a gente vai conversar hoje, pessoal, a gente vai estar auxiliando vocês. O objetivo do NAPSE, né? A gente tem uma agenda, que depois eu posso disponibilizar o link também, que vocês podem agendar horários com a gente para auxiliar em todas essas etapas. Então, seja na parte de ideia do projeto, seja na parte de tramitação, de enviar para a COED, Comitê de Ética, seja para análise estatística, seja para, né, discussão, dentro das nossas possibilidades, né? Eu sempre digo que a gente vai ter as nossas formações de base, mas dentro dessa parte de pesquisa, né, vocês vêm com a parte técnica, né? Vem com a parte da pediatria, vem com a parte da fono, vem com a parte da farmácia, e a gente vai auxiliando desse ponto de vista, né, de pesquisa. Então, às vezes, a gente consegue, né, ir pensando em todas essas etapas juntos e ir ajudando. O objetivo é ajudar, tá? Fazer, destrinchar esses trabalhos aí também, tá? E aí, quando a gente começa a falar de pesquisa clínica, né, e a gente falando então também dos TCCs, né, nossa, tem toda a parte da residência, tem mais TCC, né, ou o próprio mestrado, tem as disciplinas e tem mais a pesquisa em si, né, dá trabalho, né, gente? Então, assim, é uma parte que existe um envolvimento. E aí a gente pensa, às vezes, nossa, tem tanta burocracia, tem tanta coisa envolvida, né? Será que eu enfrento isso? Será que eu entro no mestrado? Será que eu aprofundo nessa pesquisa? Será que isso é importante, né? E a gente, quando a gente vai olhar, gente, a pesquisa é o que nos move na prática clínica também, né? Independente da área. Quando a gente precisa tomar uma decisão clínica do que fazer com o paciente, né? Seja na área médica, na área da nutrição, na área da fono, na área da farmácia, né? A gente sempre vai, né? Deveria, pelo menos, a gente buscar referências em bases científicas. Então, quando a gente pensa, né, que a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa ir lá para o PubMed e ver o que já existe de pesquisa clínica. Então, essas pesquisas clínicas, né, geralmente tem uma avaliação de uma população, né? Então, trabalho com pediatria, uma doença específica, né? Ou dentro da nutrição, uma patologia específica, condutas que a gente vai definir, a gente precisa entender para quem que a gente está, né, direcionando essa conduta. E para isso, muito provavelmente, alguém já pesquisou essa população para ter isso como base. Então, a gente voltar para essas pesquisas é o que vai nos nortear para seguir a nossa prática, o nosso dia a dia. Tá? Então, sim, é super importante, né? As pesquisas vão estudar populações, muitas vezes estudar moléculas novas, que a gente vai descobrindo novos mecanismos, né? Vai se aprofundando nesse metabolismo, vai entendendo mais mecanismos de ação dentro de doenças ou até situações clínicas, né? Prescrições que a gente tem, condutas nutricionais, médicas, enfim, a gente vai se basear nisso, né? A gente pode fazer medidas antropométricas, a gente pode fazer medidas de exames laboratoriais, né? E para a gente poder entender esse perfil da população, para a gente poder entender, né, como uma coisa interfere na outra, a gente vai para a pesquisa. Então, a pesquisa ela vai estar envolvida no nosso dia a dia, independente do que a gente fizer, né? A gente precisa buscar para ter referências. O que a gente vai olhar hoje? É para o lado, né, para o backstage disso, né? A gente olhar o que está por trás disso. É nós nos tornarmos pesquisadores para poder alimentar também um PubMed, para poder publicar, né? Então, né, olhar para esse outro lado também, tá? Então, acho que vocês já conhecem, né, o PubMed, né, todo mundo que já está aqui já está um pouquinho mais avançado. Então, é uma base de dados que a gente tem, onde a gente busca essas pesquisas científicas, onde a gente busca essa informação, esse conhecimento, e a gente pode também, né, alimentar. O que a gente quer? A gente quer publicar, né? Então, do ponto de vista assim de pesquisa, quando a gente consegue fazer uma pesquisa, ter uma informação, né, que a gente consegue divulgar isso, a gente vai ajudar tanto a população, né, que se beneficia com um achado, né? Daqui a pouco é uma doença específica que a gente traz uma informação a mais, e isso vai ajudar pessoas no mundo inteiro. E isso vai ajudar também outros pesquisadores, né? E sem contar que isso, do ponto de vista acadêmico, ele é importante para currículo também, né? Então, daqui a pouco vocês pensam em fazer concurso, ou pensam em trabalhar, né, nesse meio acadêmico também, né? Então, todo mundo se beneficia quando a gente consegue ter um resultado de pesquisa publicado,
tá? Então, o nosso objetivo é chegar aqui. Tá? Então, quando a gente começa a pensar em projeto de pesquisa, quando a gente começa a pensar, né, em toda essa tramitação, o nosso objetivo final, geralmente, é poder publicar isso, né, para divulgar essa informação e chegar no maior número de pessoas, assim como, né, publicar também no intuito de melhorar o currículo, né? Então, a gente tem que olhar para isso também, tá? E aí, pessoal, tem esse fluxograma que geralmente quando a gente vai lá no NAPS eu acabo mostrando, né? E para conversar um pouquinho desse passo a passo, é importante a gente entender como é que a gente começa isso, tá? Então, o nosso objetivo, pessoal, é chegar no artigo, né? O artigo, né, com os resultados, onde a gente manda para uma revista, é geralmente isso que a gente almeja. Mas para a gente chegar até aqui, a gente tem que ter um caminho de sucesso. Tá? E aí começa lá na frente com o projeto de pesquisa. Então, o que é o projeto de pesquisa, pessoal? O projeto é justamente isso, esse planejamento do que a gente vai fazer. É um arquivo do Word que a gente vai começar a escrever, né, numa certa estrutura que é recomendada, mas é justamente com essa ideia de planejar o que a gente vai executar. Então, a gente monta esse projeto, né? Esse projeto, depois eu vou abrir um pouquinho mais para vocês, né? Para a gente poder discutir esses pontos importantes de um projeto. Ele passa pelo COED. Então, o COED é uma comissão científica e editorial do HG. Então, o COED é justamente um grupo de pesquisadores, né, que vai receber os trabalhos enviados para avaliar os trabalhos do ponto de vista de viabilidade dentro do Hospital Geral. Então, todos eles são, né, dados que a gente tem, muitos aqui no hospital, e é importante que essa comissão avalie, né, e libere essa utilização desses dados, né, e essa circulação de pesquisadores. O que acontece, né, pessoal? Falando aqui do HG, né, lembrando que o COED é uma comissão específica do Hospital Geral. Então, quando a gente fala em submissão de projetos que envolvam o Hospital Geral. Se forem outros projetos, não, né, projetos fora, né, que não envolvam o HG, a gente não precisa ter a submissão pelo COED, mas aqui sim. Porque é uma instituição, né, a gente tem um monte de gente circulando, então é importante a gente saber quem está fazendo qual pesquisa, que dados que estão sendo utilizados, né. O COED, né, eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma plataforma também de submissão do COED, que tem alguns formulários que tem que preencher, né, tem que ter várias assinaturas, tem que ter todo um passo a passo para poder mandar para o COED. Mandou para o COED vai ler o projeto, né, se tiver necessidade vai fazer algumas considerações e volta para o pesquisador. O pesquisador faz os ajustes, manda para o COED de novo. Quando o COED aprova, esse trabalho agora deve ser submetido para o Comitê de Ética, que é o CEP, né, o Comitê de Ética e Pesquisa, que é vinculado à UX como um todo. Então, a gente tem vários comitês de ética, né? Então, os projetos que são da nossa região acabam passando, né, pelo Comitê de Ética da UX. E aqui se avalia justamente do ponto de vista ético, né? Então, assim, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Então, por exemplo, eu não vou poder testar a teratogenicidade de um medicamento, por exemplo, em mulheres grávidas, né? Tipo, eu não vou poder submeter, porque isso é antiético, né? Se eu já sei que faz um malefício, se já é comprovado, eu não poderia fazer isso, né? Submeter. Então, esses cuidados éticos a gente leva em consideração, tá? Então, passa, né, no comitê de ética, depois que é aprovado o comitê de ética, é que a gente vai para a execução, para a coleta de dados em si, né? Que é esse verdinho aí. E depois de executado é que a gente escreve o artigo. Então, assim, parece, são só 5 etapas, né? Mas essas etapas são longas. Por isso que o mestrado leva aí 2 anos, né? O doutorado leva 4 anos, né? E a gente, né, leva tempo nesse processo. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, pessoal, para poder ir auxiliando. Falando sobre o COED, tá? Depois eu vou usar um pouquinho mais de tempo ali para a gente falar sobre o projeto em si, mas falando um pouquinho sobre o COED. Então, a gente tem uma plataforma, pessoal, que é do NAPS. Se vocês digitarem ali NAPS, HG, no Google mesmo, vai aparecer a página que vocês têm várias informações do NAPS, né? Depois a gente abre juntos aqui também. Mas é ali que se submete para o COED, tá? Então, quando a gente tem esse projeto montado, né, a gente vai aqui nessa parte de submissões e é aqui que se submete para o COED.
O NAPSE é diferente do COED, tá? O NAPSE é o Núcleo de Apoio à Produção Científica. Então, por exemplo, eu faço parte do NAPSE, mas não faço parte do COED. Tá? O COED é um grupo que, né, se usa a mesma plataforma, mas esse projeto vai para outros pesquisadores, né, que vão dar esse parecer em relação à viabilidade dentro do HG. Tá? A gente, obviamente, vai auxiliar nesse processo para que, quando vocês submeterem, tenha o mínimo de ajuste possível, né? O objetivo é esse, é poder trabalhar bem nesse projeto, para que, quando esse projeto vá para o COED, já esteja mais, né, encaminhado, assim, né? Para que não tenha tanto esse vai e volta, porque isso demora, né? Tu mandou agora para o COED. Leva tempo, gente, porque imaginem assim, ó. O projeto chega, vai para uma pessoa para avaliar. Essa pessoa tem que ter o tempo lá, né, para ler, para dar um parecer. Aí volta para vocês. Aí vocês vão ter ajustes para fazer. Às vezes tem que falar com o orientador, tem que marcar lá no NAPSE, volta lá, né, daí submete de novo. Então, quando a gente consegue já submeter ele mais encaminhado, mais prontinho, poupa esse tempo, tá? Então, é uma coisa que auxilia. Então, o que a gente sempre sugere? Quando for essa etapa de mandar para o COED, tentem marcar um horário antes com a gente, que a gente tenta antecipar algumas coisas, né, que podem surgir, tá? Então, aí a gente faz ali a submissão, beleza. Quando que esse projeto, né, vai para o COED? Então, todos os projetos dentro do HG, tá? Mesmo projetos que não precisam de comitê de ética, tá? Então, assim, revisão de protocolo, né, que é a residência em pediatria permite, além de ser um projeto com essa ideia, né, de coleta de dados em prontuário, que o aluno possa fazer um desenvolvimento de protocolo mesmo, né? O desenvolvimento de protocolo, ele não exige comitê de ética, porque tu não vai estar fazendo nenhuma intervenção e nem coletando dados dessa população, mas passa pelo COED, né, para registrar o TCC da residência de vocês, que vai ser sobre isso, né, e para vincular que vocês estão fazendo uma pesquisa nessa área, tá? Então, assim, COED vai, depois não precisa mandar, né, na questão do comitê de ética, se não tiver essa questão de coleta de dados, né? Mas, assim, todos os trabalhos que forem desenvolvidos, né, ou com alunos vinculados aqui ao HG, passam pelo COED, tá? O que não passa pelo COED? O que não tiver ligação com o HG, né? Então, eu tenho um TCC de um aluno, né, da nutrição, que vai fazer uma coleta de dados lá em academias. Vai direto para o comitê de ética, não tem nada a ver com o HG, tá? Então, o que tiver ligação com o HG, sim. E o comitê de ética? Então, assim, quando vai, né, digamos que vocês estão com o projeto pronto, mandou para o COED, né? O COED tá tranquilo. Chegou no comitê de ética, tem a bendita da Plataforma Brasil. Já ouviram falar sobre ela? Famosa, né? Plataforma Brasil. O que acontece, gente? Então, isso surgiu, a plataforma... Posso estar mentindo para vocês, mas ela surgiu ali, 2012, eu acredito, mais ou menos por ali, tá? Que é uma maneira de unificar os projetos que são realizados no Brasil. Então, esses projetos, eles passam por essa plataforma, e aí, quando a gente submete o projeto, a gente seleciona qual o vínculo, né, institucional para cair num comitê de ética específico. Então, por exemplo, quando eu fiz meu mestrado e meu doutorado, que foi em Porto Alegre, o comitê de ética era o do Clínicas. Aqui, a gente seleciona o comitê de ética da UX. Né? Então, por que existe essa Plataforma Brasil? Para justamente cadastrar todos esses projetos, e eles, né, quando a gente seleciona, eles irem para o local que eles, né, são destinados ali para ser avaliados, tá? Então, a Plataforma Brasil, ela tem essa carinha, tá? A gente faz lá o login e a senha. E aí, a gente primeiro tem que se cadastrar. Então, se é a primeira vez que vai colocar um projeto, tem que se cadastrar, tem que colocar documento, né? Fazer o login ali, criar tudo isso. E aí, mandar o projeto, tá? Então, tem todo um passo a passo também para mandar esse projeto. A gente tem um vídeo de tutorial também que ajuda bastante quando chega nessa etapa, tá? O que tem que ter? Então, além de fazer o cadastro, tem que ter algumas coisas já previamente ok para sentar e botar na Plataforma Brasil. Então, primeiro, né, o arquivo do projeto, tem que ter um termo de consentimento livre esclarecido, tá? Ou outros termos, tem que ter orçamento e cronograma, e tem que ter aqui o termo de anuência institucional, tá aqui, ó.
que no caso, né, dos projetos que são desenvolvidos aqui no HG, é o e-mail de aprovação do COED. Isso tem no nossa plataforma do NAPSE também, tá? Tem exatamente essa imagenzinha aqui. Mas o que tem que ter em mãos? Porque assim, ó, isso é outra etapa. Daqui a pouco também marca um horário, e os nossos horários eles podem ser presenciais ou online, tá? Então, né, estamos super à disposição. Mas qual que é o objetivo aqui? Também, quando mandar para a Plataforma Brasil, poder mandar já o máximo de coisas que der pronta, porque o que acontece, gente? O Comitê de Ética ele tende a demorar mais do que o COED. Porque imaginem que o COED tem os projetos vinculados ao HG. O Comitê de Ética tem projetos vinculados à UX. É muito mais, né? Porque além dos do HG, tem todos os outros que estão acontecendo, tá? Então, além do arquivo completo, né? Os termos de consentimento, termo de anuência, que é esse e-mail do COED, daí tu faz um PDF e anexa junto. Ainda pede o orçamento em PDF e mais o cronograma. Então, assim, orçamento e cronograma são itens do projeto. Além de estar dentro do teu projeto, tu vai ter que fazer um anexo disso para botar junto. Tá? Então, são essas coisinhas assim que são mais burocráticas, mas que o objetivo é poder auxiliar nesse processo para economizar tempo no futuro. Tá? E aí, outra coisa que é importante, né? Esse termo de consentimento, pessoal. Aqui, quando a gente faz uma pesquisa com seres humanos, né? Que a gente vai entrevistar essas pessoas, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo agora uma pesquisa para avaliar satisfação corporal e para avaliar comportamento alimentar. Então, a gente faz entrevista com as pessoas. Ele não é ligado ao HG, né? Mas, enfim, é uma pesquisa que está acontecendo na UX. Quando a gente entrevista essas pessoas, a gente precisa de um termo de consentimento que elas concordam em fornecer esse dado. Tá? Então, pode ser um dado que seja de idade, gênero, né? Situação econômica. Podem ser coisas, entre aspas, assim, somente referidas, né? Então, um questionário, tipo, a pessoa vai me responder, mas também se eu fizer alguma avaliação, tipo, vou medir peso, vou medir altura, vou medir circunferências, né? Ou vou coletar algum dado de exame. Qualquer coisa que eu faça com essa pessoa, qualquer dado que eu tenha dessa pessoa, eu preciso desse termo de consentimento, tá? Se eu estiver entrevistando essa pessoa. O que acontece em grandes vezes aqui no HG? Tem muito paciente que circula, né? Tem muito dado de serviço. Então, o hospital, ele tem ele tem uma demanda própria de serviço, né? A gente precisa atender os pacientes, né? Então, essas informações muitas vezes são coletadas para o próprio atendimento clínico, sem pensar necessariamente em pesquisa. E como a gente vive muito, né, esse dia a dia clínico, começam a surgir questões de pesquisa. Né? Então, a gente começa a perceber daqui a pouco, esses pacientes estão vindo sempre relatando, né? Vou falar da minha área aqui. Então, a gente consegue ver, por exemplo, na onco, né? Muitos pacientes que têm uma característica importante de consumir alimentos ultraprocessados, né? Será que não seria interessante a gente fazer uma pesquisa sobre avaliação de consumo, né, desses alimentos ultraprocessados nessa população específica? Começam a surgir ideias, né? E isso vai surgir nas áreas de vocês, né? Coisas que a gente começa a perceber e, seria interessante fazer uma pesquisa sobre isso. Bom, nessa situação, né, nesse exemplo dos ultraprocessados, eu já faço de rotina clínica uma investigação sobre o consumo alimentar desses ultraprocessados. Eu registro isso em prontuário. Isso já é uma rotina de clínica. O que eu posso fazer? Eu não vou conseguir entrar em contato com 100, 200 pacientes que já passaram por aqui para me dar o consentimento. Então, nessa situação, eu não vou fazer uma entrevista científica, não vou fazer uma pesquisa, né, uma entrevista direta com esse paciente. O que eu vou fazer? Eu vou assinar um termo de confidencialidade de uso de dados para usar os dados que já são coletados do serviço. Tá? Então, assim, nesse caso, quero fazer uma pesquisa sobre isso. Então, eu não tenho como fazer um termo de consentimento livre esclarecido e ir atrás dos 200 pacientes que já passaram. Mas eu posso, como pesquisadora, assinar um termo dizendo que eu vou coletar essas informações de prontuário, que eu não preciso que o paciente volte para a pesquisa exclusivamente, porque os dados já estão
disponíveis no sistema, né? E esses dados, então, eu vou coletar e vou me comprometer com o sigilo dessas informações. Tá? Então, esse termo é um terminho que a gente assina, né, todos os envolvidos com a pesquisa, né, dizendo que estão de acordo e que vão se comprometer com o sigilo. Porque quando a gente usa esses dados, né, a gente justamente não consegue ir atrás do paciente, mas pela logística se justifica a gente utilizar esse dado, né, que é um dado de prontuário. Tá? Agora, todos esses dados, é importante que sejam dados que já são feitos de rotina. Se eu tiver que chamar esse paciente para fazer uma entrevista específica, aí já é recomendado ter o termo de consentimento, tá? E vejam que essa situação, pessoal, tanto se eu tiver uma intervenção clínica ou não, né? O termo de consentimento é necessário. Por exemplo, se eu simplesmente perguntar essas informações, né? Se a pessoa está aqui exclusivamente para pesquisa, ela tem que assinar um termo de consentimento que ela fornece esses dados. Sejam dados relatados, sejam dados aferidos, e se for uma intervenção, obviamente mais ainda, né? Então, daqui a pouco tem estudos que a gente vai fazer, um ensaio clínico randomizado para testar o efeito de orientação nutricional em 2 grupos. Então, um grupo eu vou fazer orientação, outro grupo eu não vou fazer, né? Ou vou testar algum medicamento, ou vou testar, né, o efeito diferente. Vou fazer um estudo, né, que eu faça essa comparação dos 2 grupos. Um grupo placebo, outro grupo intervenção. Eu preciso trazer esse documento que a pessoa concorda em participar do estudo. Então, o que a gente submete daí para o comitê de ética, tá? Coleta de dados diretamente com indivíduos e de prontuário também. Então, o comitê de ética, mesmo que sejam essas informações que eu já coletei, que são de rotina, tem que passar, tá? Por quê? São dados de pessoas, né? Imaginem se vocês são os pacientes e daqui a pouco, né? Sei lá, vocês consultaram aqui ou consultaram numa clínica e daqui a pouco alguém quer usar os dados, né? Que vocês forneceram. Então, esse cuidado, ele é justamente para preservar, né? Essas informações, né? Porque a gente está aqui e a gente tem acesso a tudo isso, né? O nosso sistema permite que a gente entre no TASI e veja. Então, a gente só vai fazer isso se o comitê de ética liberar esse acesso por um motivo de pesquisa, né? Então, precisa, mesmo que seja só dados, tá? O que não submete, né, no comitê de ética? Revisão de literatura, alguma questão de análise de produto e análise de dados públicos, assim, também não vão entrar, tá? Então, o protocolo, ele entra numa revisão de literatura. Porque o que acontece, né? A gente pode fazer também revisões de estudos que já foram publicados, né? E aí também é interessante a gente ter buscas sistemáticas, usar palavras-chave específicas, né? Para tentar fazer realmente uma busca abrangente, né? Para poder ter uma resposta. Eu digo que qualquer resposta na vida eu queria ter uma meta-análise. Que a meta-análise é o que agrupa tudo que já está publicado para dar uma resposta, né? Infelizmente não temos, né? Mas quem sabe a gente vai pesquisando e fazendo mais, né? Para poder responder as nossas dúvidas. Então, assim, pensando em protocolo, né? Passamos pelo COED, passamos pelo comitê de ética, tá? Por que eu inverti a ordem para a gente conversar e aí agora falar do projeto, tá? Porque o projeto, ele é o coração disso tudo. É o projeto que está passando no COED, é o projeto que está passando no comitê de ética. E aí a gente tem que ter alguns cuidados nesse projeto. Eu digo para ele ficar bem redondinho, assim, para ele ficar bem amarradinho, né? E deixar o mínimo de brecha para voltar, né? Então, que passe pelo COED e já esteja tudo ok. Que passe pelo comitê de ética, né? E já esteja tudo ok. Então, é no projeto que a gente tem que pensar tudo isso, né? Para poder desenvolver. E é no projeto também, pessoal, que a gente vai planejar essa pesquisa da melhor forma possível para publicar lá na frente, tá? Então, assim, o projeto, ele é uma etapa que ele demanda tempo. E ele demanda também, assim, eu digo que é aquele brainstorming, né? De poder sentar e discutir com as pessoas, né, que estão envolvidas na equipe de trabalho para definir qual a melhor estratégia para fazer uma metodologia de pesquisa. Isso aqui é o que a gente tem lá no nosso site do NAPSE, tá? Só a título de conhecimento, obviamente, eu não vou me deter em cada um desses tópicos, né? A ideia é poder ter uma noção geral, assim. Mas a gente vai ter, né, de uma maneira geral, uma introdução, né, com justificativas, enfim.
objetivos, riscos e benefícios, metodologia, orçamento, cronograma e as referências. Isso é um projeto básico, tá? A gente pode ter mais itens, a gente pode ter um referencial teórico bem grandão, né, cheio de informações, geralmente para mestrado, doutorado, até TCC, às vezes a gente inclui isso também, tá? Mas o que eu quero me deter, assim, para a gente poder pensar, tá? Quando a gente pensa num projeto, pessoal, a situação, assim, norteadora vai ser esse objetivo, tá? Então, o objetivo é a primeira coisa que a gente vai pensar, né? O que a gente quer responder? A gente não consegue, às vezes, com um projeto, responder tudo que a gente quer, né? Às vezes a gente, né, orienta assim, mas eu queria ver se eu queria ver como é que é esse parâmetro dos pacientes, e eu queria ver se o tratamento fez efeito. Aí a gente já fica, tá, calma, porque assim, às vezes a gente tem limitações. Então, assim, para a gente primeiro pensar nesse objetivo, a gente tem que ver as condições que a gente tem. É um TCC de residência? É um mestrado? É um doutorado? Quanto tempo eu tenho para fazer esse trabalho? Porque, geralmente, esses projetos eles estão vinculados a uma etapa de vida de vocês, né? Então, eu vou ter um tempo destinado para isso. A gente tem que considerar, porque, às vezes, assim, para ver o efeito de um tratamento, pessoal, eu preciso de muito mais tempo. Porque eu não posso ver o efeito do tratamento, assim, a curto prazo, né? Então, digamos, ver um efeito de um medicamento, por exemplo. Olha só, eu tenho que pegar 2 grupos, avaliar no momento basal, fazer um grupo intervenção, um grupo controle, dar um medicamento, esperar um tempo para fazer um efeito. Só que assim, hoje começou o paciente 1. O paciente 2, não vão começar 50 pacientes no dia 1, né? Hoje é o dia do paciente 1, semana que vem é o dia do paciente 2, dali 2 semanas é o dia do paciente 3, né? Então, imaginem quando isso vai acabar se eu tiver que ter um follow-up, um acompanhamento, sei lá, de 3 meses. Então, eu preciso considerar isso quando eu estou desenhando esse projeto, né? Porque, às vezes, eu não vou ter tempo para acompanhar tudo que eu preciso. Às vezes, a gente tem que ter cuidado, né? Mas eu quero ver o efeito, então, desse tratamento olhando para os dados que já foram coletados. Tá. Aí a gente vai ter que entender quais variáveis interferem. Porque, às vezes, né, a gente vai ter ali uma população, mas essa população, ela, né, ela tem outras variáveis ali que vão influenciar naquele resultado. Então, daqui a pouco eu tenho lá, né, eu tenho dados que já foram coletados, mas eu tenho um paciente que usou uma dose, outro paciente que usou outra dose do medicamento, outro paciente que usou um tempo específico, outro usou menos, um usou via oral, outro usou intramuscular. Começa a dar uma miscelânea. Não vai dar para ver efeito de tratamento, né? Até porque, pessoal, vou dar um exemplo para vocês de novo dentro da nutrição, tá? Se a gente for pensar em obesidade, digamos que eu queira ver a relação do uso de adoçantes com obesidade. É possível que, se eu quiser avaliar uma população de pacientes com obesidade, eu vá ver uma parcela deles que usam adoçantes. A questão é, será que o adoçante causou obesidade? Ou será que esses pacientes que têm obesidade usam adoçante porque querem uma restrição de calorias que o açúcar teria? Vocês conseguem perceber que a gente não consegue ver causa e efeito? Eu não sei o que veio primeiro, né? Será que esse paciente se tornou obeso porque o adoçante altera a microbiota e acaba mexendo nisso tudo, né? E aí ele desenvolveu obesidade? Ou porque ele é obeso, né? Porque ele tem obesidade, ele tem essa escolha por usar adoçantes. Vocês percebem? Então, isso a gente tem que pensar nesse desenho, né? Para poder responder a pergunta certa. Então, quando a gente pensa nesse objetivo, é já em fazer uma pergunta que eu consiga responder adequadamente. Quando a gente tem dados disponíveis, que eu acho que é a maioria dos casos, né? Que a gente acaba usando dados do serviço mesmo. Muitas vezes a gente pode ter, por exemplo, um objetivo geral, que é avaliar o perfil clínico de pacientes, né, de tal população específica. Nessa situação, eu consigo entender, né, daqui a pouco qual que é algum parâmetro laboratorial, consigo entender o perfil nutricional dessa população e posso fazer algumas relações, mas eu não vou conseguir ver causa e efeito, porque a causa e efeito eu precisaria desse tempo. Tá? Então, essas limitações todas a gente tem que pensar. Por isso que o desenho, né, esse objetivo, ele é tão importante. E quando a gente vai escrever esse objetivo, a gente tem que escrever ele bem claro. E que
quando eu estiver fazendo lá o meu artigo, os meus resultados respondam esse objetivo. Então, esse objetivo ele tem que ser quantificável, né? Eu preciso conseguir dizer em números. Eu quero dizer uma prevalência, ou eu quero dizer uma média da hemoglobina glicada, ou eu quero dizer, né, sobrevida. Eu preciso ter uma forma de responder isso, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente vê, assim, que às vezes vem meio bagunçado, a gente começa a mexer, né? Não, vamos desenhar de novo esse objetivo para te conseguir responder a tua pergunta, tá? Então, acho que parte dali. E aí, quando a gente tem esse objetivo aqui bem definido, a gente tem que fazer isso aqui se conversar. Então, assim, eu tendo esse objetivo, eu preciso desenhar essa introdução e ou referencial teórico que traga essas informações, né? Então, até onde existe a literatura sobre consumo de ultraprocessados em pacientes com diagnóstico oncológico, por exemplo. Então, vou revisar a literatura que traz isso. Quando a gente faz essa revisão, já é legal a gente olhar também como é que os pesquisadores fizeram essa coleta de dados, essa metodologia. Então, geralmente, a gente parte de estudos que sejam parecidos com o que a gente quer fazer. Então, quero fazer, né, vou fazer essa avaliação desse consumo de ultraprocessados. Que outros estudos já fizeram isso? Qual foi o resultado em percentual, por exemplo, né? Que instrumento eles usaram? É um checklist já conhecido? Existe um questionário validado para definir isso, né? Então, assim, os questionários a gente evita que sejam coisas da nossa cabeça, né? A gente até pode fazer algumas perguntas abertas, né, para caracterizar a população, idade, gênero, etnia, né? Daqui a pouco, se eu vou avaliar, sei lá, peso, altura, que faça sentido dentro dessa minha avaliação, ok, né? Mas, se eu vou determinar, né, por exemplo, assim, consumo de ultraprocessados, a gente tem um questionário que já avalia isso. Se eu quero avaliar, né, insatisfação corporal, também tem o questionário que avalia isso. Então, tentar entender o que eu quero responder, se já existe um questionário para isso ou não, para eu poder, né, responder da melhor forma. Quando a gente olha esses outros estudos parecidos, a gente consegue identificar como eles fizeram. Se a gente tenta fazer parecido, tem mais chance de publicar. Porque o que acontece? Quando isso aqui chega lá na revista, né? Porque qual que é o objetivo? A gente faz o projeto, vai executar o projeto, vai escrever os resultados e vai mandar para uma revista, tá? Quando tá lá na revista, geralmente a gente tem também revisores. Então, a gente submete o artigo na revista. Geralmente tem 2 revisores que revisam e vão, né, fazer considerações sobre a pesquisa. E geralmente eles não são assim tão queridos, né? Então, geralmente tem, assim, questões importantes. Se a gente consegue pensar no projeto, a gente consegue publicar melhor depois, né? Então, não adianta eu fazer essa pesquisa de avaliar o uso de adoçantes em relação com obesidade, se isso já é uma questão na literatura que tá, né, que não está um desenho adequado. Não vão aceitar, porque eu não estou respondendo adequadamente, né? A mesma coisa pensando em protocolos, né? Então, se eu estou querendo avaliar o consumo de ultraprocessados e eu faço de outra maneira que os outros pesquisadores não fazem, se eu tiver uma boa justificativa, talvez até vá, né? Mas, se a gente faz o que já é validado, a conversa no meio científico, ela flui muito melhor, né? Então, a gente consegue, né, contribuir mais. Então, esse referencial, ele serve tanto para a gente, né, contar nesse projeto até onde existe a literatura e justificar, bom, isso é realmente importante de ser feito, e também para a gente, né, desenvolver bem essa nossa metodologia, né, de como a gente vai realmente fazer isso, como a gente vai responder esse objetivo. Então, tudo tem que estar bem casadinho. E a metodologia é o coração do trabalho, assim, é o que a gente mais olha, assim, em termos de COED, comitê de ética, né? É o que tem que estar bem desenvolvido, principalmente. Metodologia e objetivo. As coisas têm que estar casadas. Então, assim, não adianta ter um objetivo X, né? E na metodologia não está explicando muito bem. Ou, o que acontece também? Como vocês têm essa parte técnica, né? Às vezes é uma coisa muito óbvia, mas para quem está lendo não está familiarizado. Então, dá uma mini explicação ali sobre o que é o instrumento, para que serve isso, que avaliação é essa, né?
para poder justificar essa importância. Eu digo que assim, ó, esse projeto, né, se um pesquisador lá na China pegar esse projeto e quiser desenvolver, ele tem que conseguir desenvolver com o que está escrito ali. Então é uma coisa que tem que ser assim, ó, realmente detalhe por detalhe, tá? E é um momento, né, por um momento assim parece que é, nossa, que saco, que chato, né, ter que montar tudo isso detalhado, explicar tintim por tintim, né? Ah, porque tem que passar nos protocolos, assim. Sim, né, até porque tem um cuidado nisso tudo, mas pensem pelo lado de que se vocês pensarem isso no projeto, a vida fica muito melhor depois lá no artigo. Porque não adianta assim, ó, o que eu vejo também, né? Ah, eu quero avaliar. O que tinha outro dia que apareceu uma situação assim de avaliar da UTI, por exemplo, né? Tá, será que o efeito do uso desse, né, desse tratamento, ele é pelo tratamento em si ou porque será que os pacientes são mais complicados? Então, a gente poder entender esse perfil e o que está interferindo, né? Poder olhar para essas variáveis de confusão. Então, quando a gente está lá no projeto e a gente está vendo outros estudos que já fizeram coisas parecidas, que variáveis eles incluíram? Né? O que eu vou ter que incluir aqui também para considerar? O objetivo, quando a gente tem esse objetivo de ver uma relação de uma coisa com a outra, eu tenho que tirar esses confundidores. Né? Então, será que... né, vou dar exemplo do que eu trabalhei lá ainda né, nessa leva de pesquisas aí que eu fui fazendo. A gente trabalhou também com leptina, que é um hormônio do tecido adiposo também, né? Então, a gente sabe hoje que a leptina, ela interfere a questão do IMC, da adiposidade, né? Tudo isso. E aí, a gente avaliou também em relação à função renal, né? Então, eu queria poder entender qual que é essa relação da função renal com os níveis de leptina. Obviamente, eu preciso ter essa variável de excesso de peso, porque eu sei que o excesso de peso interfere. Em outras situações, quando a gente pode, a gente até exclui, né? Uma outra situação aconteceu quando a gente avaliou esse outro hormônio, que era a progranulina, que eu queria avaliar o efeito da alimentação nos níveis de progranulina. Nessa situação, eu tirei todos os pacientes que tinham doença renal, porque eu sei que a doença renal interfere nos níveis de progranulina. Então, se a gente consegue entender esse metabolismo, se a gente consegue entender como uma coisa interfere na outra, já pensando no projeto, a gente consegue ter uma resposta mais adequada. Tanto a nível, né, para produzir uma informação de qualidade e para uma revista aceitar, né, que é o que a gente quer depois lá na frente também ter nosso artigo publicado. Porque essas dúvidas, né, o que a gente não pensar no projeto, pessoal, o revisor da revista vai pensar por nós. Né? Então, se a gente conseguir de antemão, né, eliminar esses fatores de confusão, né, e deixar esse projeto bem redondinho, a gente justifica muito mais isso, né? Quando a gente faz um projeto, é importante a gente saber quais são as limitações desse projeto, porque também nenhum projeto vai ser perfeito, né? Todos eles têm algumas limitações. E aí, quando a gente chega lá na frente, a gente está construindo o artigo, a gente vai estar discutindo esses resultados, nós mesmos vamos fazer um parágrafo de limitações. Né? Então, quais limitações foram desse projeto, né? Porque se de antemão a gente já apontar quais são esses defeitos, né, a gente já está tendo um olhar de que, olha, eu sei que tem esses defeitos, mas eu cuidei isso, isso e isso. Né? Então, tudo isso, pessoal, é projeto. É pensar em projeto. Tá? Então, a gente, né, tem que amarrar tudo isso, né? E essa metodologia, ela tem que responder esse objetivo, e esse referencial teórico, ele serve para, né, indicar até onde a literatura existe, para a gente poder ter realmente esse objetivo, né? E, às vezes, essa literatura, talvez até seja uma coisa já usual em outras populações, mas se justifica porque aqui a gente não tem esse dado. Né? Então, às vezes, a gente vai avaliar o estado nutricional de pacientes né, que passaram por uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Daqui a pouco isso já existe na literatura. Ou pacientes oncológicos, que a gente sabe que tem um risco de perder peso. Né? Talvez já exista na literatura, mas a gente não sabe aqui, na nossa região, no nosso serviço, né, como é que são esses dados. Então, isso se justifica também. Né? Então, mesmo que já exista essa literatura, né, ela serve de base. Porque depois, né, e olha só como esse gancho, né, de projeto e artigo, eles se conversam. Essas referências que a gente usa aqui no referencial, é muito provavelmente que quando a gente esteja escrevendo o nosso artigo, a gente use na nossa discussão.
Então, eu vi que aqui a nossa população tem uma desnutrição, sei lá, de 30%. Tem um outro estudo lá em São Paulo que observou que é 50%. Por que é diferente? Essa população tinha mais idade, essa população estava em tratamento quimioterápico, não sei, né? Então, a discussão ela serve justamente para a gente comparar esses dados, né? Então, com outras literaturas e levantar essas hipóteses, né? Por que é igual? Por que é diferente? Qual que é o impacto desse resultado? E a gente só vai conseguir fazer isso de uma forma assim robusta, né? Uma forma que, entre aspas, a gente venda o artigo, né? Que a gente quer que ele seja realmente publicado, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um bom background, se a gente tiver realmente uma literatura abrangente sobre o assunto. E a gente só consegue isso fazendo um bom referencial teórico lá no projeto ainda, né? Até porque se a gente pensa tudo isso lá no projeto, a gente consegue coletar essas variáveis. Pensem, por exemplo, nessa situação da progranulina, né? Se eu quero fazer essa avaliação do consumo alimentar e níveis de progranulina, se eu não tivesse pego a taxa de filtração glomerular, que avalia a função renal, eu já não conseguiria responder isso da melhor forma, né? Será que esses níveis de progranulina estão altos porque a alimentação, porque a pessoa tem um hábito alimentar ruim? Ou será que é porque ela tem uma doença renal crônica? Então, são variáveis que talvez não sejam o meu objetivo principal, mas é uma informação que eu preciso coletar, porque eu sei que interfere. E eu só vou saber se interfere se eu ler muito sobre o assunto, né? E aí buscar essas evidências aí na literatura. Voltamos lá para o PubMed, né? Façam essa busca. A gente tem alguns vídeos também, pessoal, no nosso canal do NAPSE, com tutoriais assim para auxiliar nessa busca, né? Então, como é que eu faço uma busca direcionada porque eu preciso, né? Eu vou estruturar um referencial teórico, que informações eu preciso colocar ali. Então, eu comentei para vocês esses artigos semelhantes, mas além desses semelhantes, né? Informações mais gerais também, daqui a pouco dados de epidemiologia, né? Dados sobre alguma patologia, tratamento, enfim. E aí a gente vai fazendo buscas mais específicas para chegar na informação que a gente precisa também. Fizemos esse referencial teórico, fizemos essa metodologia, né? E a metodologia, pessoal, voltando um pouquinho para cá, né? Porque justamente ela é bem importante. Essa parte aqui a gente precisa ter tudo tintim por tintim. Então, assim, a gente estava falando antes, né, que essas pesquisas, elas avaliam uma população específica. Então, aqui também, eu não vou conseguir avaliar todo mundo, né? Eu vou justamente especificar para poder responder naquela população. Então, aqui a gente tem que relatar, né, qual é essa população de pesquisa. Primeiro, qual é o desenho do estudo, né? Um estudo transversal, que é isso como se fosse uma foto, eu vou fazer uma coisa mais longitudinal, é retrospectivo, é prospectivo, né? Então, a gente tem algumas características aí para pensar também. E qual é essa população? Né? Então, da onde vem essa população? Então, imaginem que quando a gente está, né, desenhando esse projeto, a gente vai ter que realmente dizer quem entra e quem não entra no nosso estudo. Então, quais são os critérios de elegibilidade, né, de inclusão e exclusão? Tem a questão da idade. Então, quando a gente faz pesquisa, né, com população adulta, geralmente a gente pensa na idade maior de 18 anos. Menores de 18 anos, a gente tem que ter um termo específico para a responsabilidade dos pais, né? Então, quando a entrevista, né, que é um termo de consentimento que não é de uso de dados, tem esse fator também, né? E a gente tem que pensar nessas características, né? Como eu comentei para vocês ali, a doença renal crônica interferia, né? Então, eu excluo esses pacientes. Então, o que a gente pode excluir, a gente, né, tenta limpar o máximo que dessa população. O que a gente não pode, a gente tem que tentar controlar nas variáveis. Então, mesmo que eu não exclua, esse dado eu vou coletar para tentar controlar e ver os meus resultados de uma maneira mais eficiente. Tá? Muitas vezes, quando a gente pensa em pesquisa de prontuários, pessoal, a nossa determinação de critérios de inclusão e exclusão, às vezes, é o período. Eu vou coletar dados, né, de pacientes que foram atendidos no serviço X lá do Hospital Geral, que foram atendidos no período de tanto a tanto. Aí a gente determina ali uma população, né? E dentro dessa população, daqui a pouco a gente vai incluir aqueles que têm dados disponíveis sobre o que eu estou avaliando. Outro ponto importante aqui da metodologia, gente, é essa coleta de dados. Eu digo que aqui a coleta de dados ela tem que ocupar mais ou menos uma página desse projeto aí, tá? Porque aqui ela tem que ser bem detalhada. Então, aqui, que dados que eu vou coletar, quais informações, né, eu vou realmente extrair desses prontuários.
tá? E aqui as gurias que vão fazer protocolo, essa metodologia, ela é um pouco diferente. Quando a gente, né, falando, até agora eu falei para vocês essa metodologia pensando numa população. Quando a gente faz uma revisão, né, de protocolo, quando a gente faz uma revisão sistemática, né, ou até mesmo da literatura, a gente transfere o nosso pensamento, que ao invés de eu estar selecionando pessoas, eu estou selecionando artigos. Então, ao invés de eu estar fazendo uma busca nos pacientes, né, que vieram ao Hospital Geral, eu estou fazendo uma busca nos artigos disponíveis na base de dados. Então, a gente transfere um pouco esse raciocínio. E aí, eu vou ter critérios de inclusão e exclusão para os artigos que eu vou selecionar. Quando a gente pensa principalmente numa revisão sistemática, né? Tem um sistema para ela acontecer. Então, eu vou selecionar todos os artigos publicados nos últimos 5, 10 anos, que tenham informações sobre, né, tal doença, que tenham incluído crianças até tal idade, né? Então, se seleciona para poder realmente responder aquela pergunta que se objetiva com a questão do protocolo. Então, essa metodologia, ela funciona também, só que aí vai pensar para o artigo. Quais bases de dados que vai usar, qual idioma, né, que vai acabar usando também. Então, né, é esse passo a passo de como vêm os artigos. Quando a gente pensa em pesquisa clínica com população, a gente pensa em como a gente chega naquela população. Aqui a população de vocês vão ser os artigos. Questão de aspectos éticos, pessoal, a gente também, né, coloca sempre que o projeto vai passar pelo COED, vai passar pelo Comitê de Ética, né, e somente perante aprovação, né, vai ser executado. A parte de análise de dados, isso aqui também já é interessante, tá? Quando a gente consegue já, no projeto, né, planejar adequadamente essa análise de dados, a gente também se previne na coleta de dados. Então, o que eu sempre digo, assim, quando a gente está fazendo o projeto, já é legal a gente começar a imaginar como é que vai ser o artigo e como é que vai ser os resultados até, assim, né? Eu vou apresentar isso numa tabela, eu vou apresentar isso num gráfico, né? Então, por exemplo, vou comparar duas populações, né? População que desenvolveu diabetes e população que não desenvolveu diabetes pós-transplante, por exemplo, né? Então, eu já imagino que eu vou fazer uma tabela comparativa desses dois grupos. Então, eu vou comparar esses dois grupos, né, variáveis contínuas, categóricas, né, e vou ter uma análise estatística ali. Se eu já consigo de antemão prever como é que eu vou apresentar esses dados, eu já me previno também nessa coleta. Tá? O tamanho amostral, né, sempre que for possível, a gente pode fazer um cálculo amostral. Às vezes, a gente trabalha com amostras de conveniência. Já ouviram falar? Né? Amostra de conveniência justamente é por conveniência, né? É conveniente avaliar aquela população específica, né? Quando a gente né, não tem essa possibilidade de fazer um cálculo amostral ou tem uma população realmente disponível que a gente possa fazer essa análise dos dados que já existem, né? Que sejam dados do serviço, a gente tem que descrever que é uma população de conveniência, tá? E isso é aceitável na literatura também, tá? Mas a gente tem que deixar claro que é essa maneira que a gente selecionou. Tá? E depois ali, orçamento e cronograma, eles também são planejamentos, né? Então, aqui os riscos, os benefícios, né? O cronograma, o orçamento, esses outros tópicos, eles vão navegar dentro disso, né? Então, tem que estar tudo bem alinhado. E uma outra dica também, pessoal, quando a gente submete, né, no comitê de ética, faça um cronograma, assim, deem uma margenzinha, né? Faça um pouquinho mais, né? Bem generosa essa margem, né? Porque às vezes acontece. E eu sempre digo assim, o próprio comitê de ética, porque o orçamento a gente faz um xizinho, né? A gente coloca lá, desculpa, o cronograma. Tem os meses e as atividades. E a gente vai assinalando, né? O que a gente vai fazer em janeiro, o que a gente vai fazer em fevereiro, março, abril. E o comitê de ética é uma dessas etapas que tem que constar no cronograma, tá? Né, quando exige essa submissão. Coloquem pelo menos 3 meses para o comitê de ética. Pelo menos. Coloquem a coleta de dados, né, mais espaçada. Porque para esse projeto estar sendo realizado, é importante que ele esteja ativo também no comitê de ética, né? Então, deem uma margem maior, porque assim, gente, a vida né, é um corre, assim. Vocês vão depender, às vezes, né, de poder sentar e coletar os dados dos pacientes, vão ter discussões com orientadores, né? É uma série de fatores que existe o risco de atrasar o que a gente planeja. Então, façam um cronograma,
né, mais flexível, assim, deem um tempo maior para isso acontecer, tá? Né? E o orçamento, né? Às vezes a gente recebe assim, mas eu não vou ter custo nenhum com esse projeto. Sim, algum custo vai ter, né? Todo projeto tem algum custo, mesmo que seja do próprio pesquisador. Vocês vão usar papel, vão usar caneta, vão usar computador, vão usar, né, sei lá, um caderno, né? Mesmo que seja uma coisa simples, é importante que esteja registrado ali, porque o comitê de ética ele só libera a pesquisa, né, quando ele sabe que é viável financeiramente também, né? Então, coloca ali o que vocês vão ter de gastos e descrevam que esses gastos são a cargo do pesquisador. Porque daí também a instituição libera, né, essa realização, tá? Então, aqui também é importante essa parte. E aí, né, então olha só que legal, fizemos o projeto já está bem redondinho, já pensamos em tudo, já discutimos com o orientador, discutimos até com a família, se for possível, para poder ter todas as ideias possíveis, né? Discutimos com o NAPSE também nossas ideias, nosso projeto está show de bola. Passamos ele no COED, foi aprovado. Passamos no Comitê de Ética, foi aprovado. Vamos, então, para a coleta de dados, né? Então, essa coleta de dados, ela só deve começar depois do Comitê de Ética. Seja de entrevista, que a gente tem que chamar a pessoa e vir para fazer a coleta, seja de dados de prontuário, porque daí vocês são realmente liberados do ponto de vista ético para coleta dessas informações, para que o usuário de vocês, o TASI, possa ter acesso a esses prontuários, né, dos pacientes de pesquisa, tá? E aí, pessoal, o que se faz? Geralmente a gente constrói um banco de dados, tá? Aqui eu peguei um print, assim, só de uma parte de um banco de dados de um TCC de uma aluna, com as variáveis. Então, geralmente a gente coloca assim, né, o número do paciente e aqui todas as variáveis que a gente vai investigar. Pode ser no Excel, pode ser já no SPSS, que é um programa estatístico, que é geralmente o que a gente mais usa, né? Mas, em geral, assim, o Excel ele funciona bem, pelo menos para a gente ter uma parte inicial. Depois a gente transfere isso para um programa estatístico. Então, aqui a gente vai colocar o número do paciente e aqui todas as informações, né? Então, aqui nesse caso, o primeiro paciente aqui tinha 22 anos, aqui era do sexo feminino, então o 1 significa feminino, aqui o 0, no caso, era masculino, né? O semestre que estava, quando que ingressou no curso, o peso, a altura, né? Então, aqui a gente coloca todas essas informações que são necessárias para o que vocês estão estudando, tá? O que a gente sugere, né? Isso aqui já está planejado lá no projeto. Quais informações eu vou ter na minha coleta de dados. Então, a coleta de dados bem completinha já está me dizendo que eu vou coletar idade, sexo, semestre, né? Como é que eu vou coletar isso? Foi um questionário de entrevista ou foi direto do prontuário? Mas eu tenho que ter descrito quais são essas variáveis, tá? Por exemplo, o peso e a altura aqui, eu vou coletar essas informações. O que eu vou fazer com essas informações? Eu posso fazer, por exemplo, um IMC, que é o Índice de Massa Corporal, né? Então, isso vai estar também lá no meu projeto, que eu vou coletar peso e altura para cálculo do IMC. Vou classificar o IMC de acordo com a OMS. Quais categorias? Essas, essas e essas, né? Então, tudo isso a gente já explica passo a passo, tá? O que a gente sempre sugere? Que essas variáveis, elas sejam amplas, né? Preferencialmente contínuas quando possível. Então, assim, posso coletar a idade em números, tá? Eu poderia coletar, talvez, a idade em categorias, tipo, que a pessoa responda, tem de 20 a 30 anos, de 30 a 40 anos. Isso são categorias, tá? Qual que é o problema, pessoal? Se eu coleto essa informação em categorias, eu não consigo fazer o caminho inverso. Eu não consigo dizer que uma pessoa que tem entre 20 e 30 anos tem 28. Não consigo, se ela me respondeu na categoria. Agora, se ela me diz que tem 22, eu posso categorizar ela depois. Então, sempre que vocês puderem, coletem as variáveis de uma forma mais contínua, né? A variável contínua, ela tem essa característica, né? Que ela é numérica, assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Idade eu posso ter até 22,2, 22,3, né? É infinito o número que a gente pode ter. Então, se a gente consegue coletar assim e, se necessário, categorizar, melhor. Tem coisas que já são categóricas, né? Tipo gênero, feminino, masculino. A gente vai coletar sim, tá tudo certo, né? Mas sempre que a gente puder coletar mais contínuo, melhor, tá? E isso a gente também já pensa ali no projeto.
tá? Para isso, pessoal, é comum a gente ter uma ficha de coleta de dados. Então, dependendo de como é que vai ser a pesquisa, a gente coloca, né, a gente imprime uma ficha e para cada paciente a gente vai ter uma resposta. Se é uma pesquisa já em prontuários, às vezes faz sentido fazer o banco de dados e já ir respondendo, entre aspas, no banco de dados, né? Em vez de passar para a ficha, passar para o banco de dados. Mas aí vai ser cada caso. Quando a gente faz protocolo, gurias, dá até para fazer um banco de dados, assim, que não seria bem um banco de dados, mas uma tabela, assim, tipo, de todos os estudos que tem sobre o assunto, sabe? Então, né, transformem essa informação de idade, gênero, etnia, para informações que vocês buscam dos artigos. Né? Qual foi o protocolo usado, né? Como é que era a população, sabe? E isso é uma tabela que talvez vocês até possam usar no artigo depois, né? Que é uma revisão de literatura também pode trazer isso, tá? Aqui o objetivo, né, com a ficha de coleta de dados, no final das contas, é fazer o banco e esse banco a gente poder analisar. Então, esse banco que a gente usa depois lá para fazer análise estatística, para fazer, né, a característica da população. Sou a professora Sheila, eu coordeno o NAPSE junto com a professora Bruna. Então, eu só queria falar uma coisinha bem importante da planilha de dados, é aqui, ó. Por que que a gente codifica? Porque a gente erra na hora de digitar. Feminino com F minúsculo para o software é diferente de feminino com F maiúsculo. Não contiu é diferente de não sentiu. Então, essa codificação é muito importante. Depois, no software, a gente consegue transformar isso para uma visualização de sim e não, masculino e feminino. Mas é bem importante vocês lembrarem disso aqui. Tá? E outra coisa também, lembrando que o NAPSE ele faz a análise estatística que vocês precisam, é só marcar. Mas acho que é bem importante isso, porque assim, isso poupa trabalho, tá? Mas o que seria o mundo ideal até é 2 pessoas digitarem, a gente poder bater esses bancos, assim, porque tem que ter muita atenção em digitar isso aqui também, né? Porque um erro aqui pode dar um erro depois lá, né? Até de interpretação, né? E tudo mais. Então, é bem importante. Tá? Outra coisa também, lembrando, né, a questão de vírgula ou ponto, né? Então, assim, a variável ela tem que estar toda ali. O que eu sugiro, sabe o que eu faço geralmente? No Excel, eu faço aquele de ordenar as variáveis da menor para maior e depois da maior para menor, né? Tendo um cuidado bem importante de manter na linha isso, certo? Né? Tem um jeitinho ali que a gente faz para poder ver se a gente tem informações que, né, tão estranhas aqui também. Então, por exemplo, todos os pesos, né, ou eu tenho que usar vírgula para tudo. A altura, isso aqui tem que estar padronizado, né? Eu tenho que ter, aqui eu estou com a altura em metros, 1,63. Ou eu deixo assim, ou eu passo tudo para centímetros, 163. Mas as coisas têm que se conversar. A variável ela tem que estar na mesma informação ali, tá? Para a gente poder analisar isso adequadamente depois. E aí a gente chega então no artigo, né? Então pensando assim nessa trajetória, né? Pensem que essa execução ela está super atrelada com o projeto e está super atrelada com o artigo, né? Que o objetivo é a gente poder fazer um artigo bem amarradinho também. Então o artigo também, né? O artigo ele vai ter essa introdução mais curtinha, porque justamente chega logo no objetivo, né? Mas esses métodos, eles geralmente, o que a gente faz para escrever os métodos? A gente aproveita os métodos que a gente pensou lá no projeto, só que agora a gente tem que escrever eles com verbos no passado, né? E, obviamente, ajustar, né, para análises daqui a pouco que a gente tenha feito, né? Mas tudo já que foi previsto, que já foi pensado. Então, por isso que o tempo, vale mais a pena a gente gastar tempo antes do que tentando corrigir o depois. Né? Porque aqui a gente consegue já, né, fazer o que já está tudo certo. E aí, a gente traz os resultados e discussões. Então, outra coisa importante, quando a gente vai pensar em escrever o artigo, tudo que está nos métodos tem que ter uma resposta nos resultados. Todas as respostas que estão nos resultados têm que estar descritas em como a gente chegou nessa resposta. Então, tem que estar bem amarradinho. Né? Então, assim, ler várias vezes, até porque às vezes acontece assim, ó. No projeto, eu previ coletar, sei lá, a idade da mãe. E isso foi uma variável que neste artigo a gente não utilizou. Não fez sentido, não, né? Por exemplo, não entrou aqui no caso. Então, no artigo em si, não faz sentido eu colocar que eu coletei a idade da mãe nessa situação.
Ou a gente pode, né, se fizer sentido, a gente informa que foi coletado, mas a gente tem que colocar daí nos resultados que né, os dados não estavam disponíveis, que em relação a essa variável não se observou, né, não teve um N suficiente para análise, alguma coisa assim, né? Se é uma variável que eu quero dizer que eu coletei, mas não foi incluída ali nas análises. Mas deixar isso bem redondinho, né? Para a gente poder, né, fazer sentido. Porque quando a gente... Pensa em vocês, quando vocês leem os artigos no PubMed, vocês vão ler os resultados. E justamente porque vocês estão pensando na metodologia do trabalho de vocês vão pensar se esses resultados, como é que eles chegaram nesses resultados, quais instrumentos foram usados. E aí a gente vai para a metodologia. Então, por isso que tem que estar bem amarrado. E não adianta ter um resultado e não saber como é que foi feito. Muitos dos residentes chegam lá e dizem assim, sentam ali e dizem, Sheila, eu só quero defender o TCC e me formar. Eu estou gravando isso, né? Mas vocês chegam e sentam e me dizem isso. Eu não quero publicar. Mas, gente, olha só. A forma que a gente se comunica é o artigo científico. Então, assim, eu não precisa querer ganhar um Nobel, publicar na Nature, na Science. Né? Eu até vou fazer uma chamada numa revista aqui da UX mesmo, para ter uma publicação só do HG. Vai ser uma edição especial do HG. Mas tem que publicar. Mas o meu trabalho é muito simples. Gente, o simples é importante também. O simples precisa ser provado. E o simples está mostrando uma realidade do HG. Então, 90% dos projetos que a gente lê aqui dos residentes são de amostras de conveniência. Não tem problema. Porque nós estamos fazendo o quê? Uma amostra de conveniência serve para nós melhorarmos os processos do HG, para nós deixarmos a vida do nosso paciente melhor. Então, tem a importância, sim. O que a amostra de conveniência perde, né, Bruna? A capacidade de generalização. A gente não pode afirmar que o que acontece no HG vai acontecer no Pompeia, vai acontecer no Taquine ou vai acontecer no Reino Unido. A gente está dizendo que é o que acontece aqui. E é importantíssimo. Então, assim, não pensem que vocês só querem se formar e, tipo, pelo amor de Deus, vamos só terminar isso aqui. Pensem que vocês querem comunicar o que vocês aprenderam, que, na visão de vocês, pode ser simples, mas para a ciência, o simples é importante. É assim, a ciência ela é cumulativa. É acumulando conhecimento que a gente aprende mais. Então, dê importância para esse artigo, para essa parte também. E eu acho que vale comentar também, pessoal, que assim, o que a gente sente também, né? E até, assim, vivências, né? Não só na residência, mas outros trabalhos também. É bem cansativo, né, gente? Naturalmente, assim, é um envolvimento fazer trabalho, né? E às vezes o que a gente sente, assim, defendeu, tipo, tá, agora deu, né? E é nesse momento, assim, que não dá para respirar e tem que mandar logo para uma revista. Porque o que acontece? Às vezes, né, se dá essa baixada aí, né, para descansar, depois é difícil voltar e retomar, pegar o trabalho. Então, não deixem a peteca cair, né? Assim, vão no fluxo e quando vocês estão com esse, né, estão defendendo, mandem para a revista. Até porque eu digo, né, gente, justamente é tão trabalhoso, envolve tanto tempo de vocês. Poxa vida, depois é tão bom ver ele bonitinho, publicadinho no formato da revista, né? E vocês terem esse artigo, né, assim, tanto para a questão da população, né, que a gente estava falando também, que beneficia a população, né? Um artigo engavetado é uma informação que vai ficar ali na gaveta, né? É um artigo que vai... Olha só, como vocês estão fazendo uma busca de referencial teórico, outras pessoas vão fazer e vão encontrar o artigo de vocês. Então, isso ajuda a comunidade científica também, né? Então, a dica que eu dou é essa, assim, quando vocês defenderem, já mandem para a revista, tá? E a gente tá aí para auxiliar nesse processo também. Quando a gente vai escolher revista, pessoal, sempre tem algumas sugestões, assim, né? Tem revistas que são pagas, tem revistas que não são pagas, né? Então, já de antemão, quando vocês estiverem escrevendo o artigo, já pensem qual revista vocês gostariam de mandar. Porque quando vocês estiverem escrevendo, vocês já vão escrever nas normas da revista, o que poupa muito trabalho também depois, para não ter que sentar e mudar tudo. Por quê? Tem revistas que pedem referência em formatação de Vancouver, que é aquela de númerozinho. Tem revistas que pedem no formato ABNT, que é, né, o sobrenome do autor e o et al, por exemplo, ou e colaboradores. Então, isso já facilita a vida de vocês, se já souber qual revista é. Porque daí já escreve no formato que a revista pede, tá? Então, geralmente, a gente olha o site das revistas, né? Tem sempre ali a opção, né, de olhar...
instruções aos autores, deixa eu ver se eu peguei alguma aqui, peguei do exemplo do Jornal Brasileiro de Nefro, né? Então tem lá, por exemplo, instruções aos autores, e aí eles colocam como que tem que ser, por exemplo, o preparo dos manuscritos, né? Então eles vão colocar, assim, a grande maioria dos trabalhos vai ser introdução, metodologia, resultados e conclusão, sendo que o objetivo está lá dentro da introdução, tá? A grande maioria segue esse formato, mas assim, tem uma que outra particularidade, né? Questão assim de espaçamento entre linhas, margem, né, etc, assim, que são, entre aspas, perfumarias, mas quando a gente manda um trabalho para uma revista e o revisor, o editor tá vendo, se ele vê aquilo, né, no formato já da revista, ele vai ver com outros olhos, né? Se aquilo vem tudo uma bagunça e, né, a chance de não aceitar, porque imaginem que as revistas, pessoal, recebem muitos artigos também. Então, eles vão ter que selecionar quais artigos vão ficar naquela revista. Então, justamente é uma coisa tão, entre aspas, simples, né? Diante de todo o trabalho, é tão simples essa questão de formatar número de letra, margem, né, etc., que, assim, vale a pena gastar uns minutos, assim, para, né, organizar isso e fazer como tem que ser feito, para mandar e realmente ser aceito. Porque vale a pena. Quando a gente vê publicadinho com o nome, né, é muito legal. Então, é uma gratificação, assim, né, para quem desenvolveu todo esse trabalho, né, ver publicado também, tá? Geralmente, né, as revistas têm essa peer review, né, que é essa revisão, assim, né, com pares, né, e bem aprofundada. Geralmente, não se aceita de cara, então, geralmente, a revista, né, faz algumas considerações, tem alguns ajustes, né, a gente manda de novo e aí a gente, né, torce para ter um aceite aí para poder publicar. E leva tempo, gente. Até porque, assim, ó, mesmo revistas, né, que não são assim tão, que não é a Science, que não é a Nature, né, mesmo revistas que não recebem uma carga tão grande assim de trabalhos, existe todo um processo, né, para isso acontecer. Então, tem as edições, mesmo que seja online, que não seja uma revista que a gente pega na mão, ela é uma edição online, tem os números, os volumes, né? Então, eles têm que somar esses, né, ter um número de artigos ali para lançar um novo volume, tem, né, o tempo para isso acontecer. Às vezes o nosso fica na fila, então, dependendo da revista, isso pode demorar. Então, também, por isso que eu digo, façam assim logo de saída. Até porque, se a gente demora muito assim, ó, entre o tempo de defender e mandar para a revista, gente, mais coisa sai na literatura. Então, se a gente demora muito para mandar, às vezes já tem outro artigo, né, que sai, e às vezes a gente precisaria atualizar todas as referências. Então, por isso que eu digo, o negócio assim, ó, é terminar e já encaminhar, sabe? Que aí a chance realmente é maior de publicação. Que mais, pessoal? Bom, e aí a ideia é transformar, né, essa pesquisa clínica realmente em produção científica. Como a gente falou, tanto para a população, né, os pacientes se beneficiam, o público acadêmico se beneficia, né? Novas pessoas, novos pesquisadores que vão trabalhar com isso, vão ter mais informações para, né, gerar novos dados, né? E vocês também trazem isso para o currículo. Tem vários, né, concursos que pontuam isso, né? Hoje a gente sabe a própria questão de, né, de meio acadêmico mesmo, assim, né? Daqui a pouco querem fazer um mestrado, um doutorado. Isso conta bastante, tá? Lembrem, ano passado, acho que alguns são R1 aqui, né? Não, tá, os R2, os R3. Ano passado, o professor Emerson, ele organizou o primeiro encontro de medicina baseada em evidência. Então, eu acho que a medicina baseada em evidência é importantíssima na vida de vocês. Então, aonde que vocês vão pegar a evidência? Aqui. Nos artigos, os artigos que vocês produziram. E justamente para tomar as decisões clínicas, né? Então, tudo gira em torno disso. Não tem aquele ditado, né? O que a gente vai deixar de legado? Então, assim, plante uma árvore, tenha um filho, faça um artigo científico, né? Não precisa ser um livro, mas a gente tem isso fica para a vida, né? Então, né, vai ter ali essa informação, fica para sempre, tá? E aí, pessoal, né, mais para finalizar essa parte que a gente foi vendo, né? Começamos lá no projeto, passou pelo COED, pelo Comitê de Ética, fizemos a coleta de dados, né, banco de dados, fizemos análises para chegar realmente no artigo, né, montar essas tabelas. E, né, lembrem, pessoal, que a gente do NAPSE está em todo esse caminho aqui com vocês. Então, o que vocês precisarem, seja para começar a pensar no projeto, né, às vezes, né, senta alguém lá e diz, ai, meu Deus, tá, não sei por onde começar, eu tenho essa é aquela ideia, e a gente vai conversando, né, e vai tentando auxiliar, para que realmente, né, seja uma coisa que vocês se envolvam dentro de um assunto que vocês gostem, né, que traga um prazer pessoal, porque é uma coisa que vocês vão se envolver bastante também, então buscar um tema que, né, que seja satisfatório,
que tenha uma relevância científica também, né? E que seja viável dentro do tempo que tem para desenvolver. E aí, planejar esse envio para o COED, para o Comitê de Ética, a gente auxilia também essa parte de execução, né? A gente auxilia nessa parte de banco de dados, de análise dos dados também, e depois para escrever o artigo. Então, ajuda vocês a pensar nessas tabelas, em como que vai montar, né? Então, esses horários do NAPSE, pessoal, são individuais, né? A gente pode ser em mais gente, né? Se for necessário também, mas nós estamos aqui para auxiliar, né, Sheila? O COED é a parte mais facinha. Tá? Então, o COED ele é conosco mesmo. A gente analisa se todos os itens do projeto foram completados, se a gente já imagina o que o CEP vai mais ou menos reclamar, quais são os pontos fracos. Se o ponto fraco for algo assim, não muito gritante, a gente só avisa, ó, tem uma grande chance de o CEP apontar isso, isso e isso, mas daí é a decisão da pessoa. Se a gente vê que é muito gritante, a gente já nem deixa avançar. A gente já diz, ó, não vai passar no CEP, tu arruma isso, isso e isso antes. Então, o nosso a outra coisa também importante é que os TCCs, eles não podem ter um custo extra para o HG. Então, se vocês vão analisar exames, os exames têm que fazer parte da rotina, não pode ser um exame adicional. Tá? Então, por isso que é bem importante aquela parte ali do orçamento, de não gerar os custos. Acho que é isso, né, Bruna? O site, pessoal, para mostrar para vocês, né? Até para quem está assistindo, se vocês digitarem, né, NAPSE, HG, vai entrar aqui, né, o nosso site, o Núcleo de Apoio à Pesquisa Científica, então. E aqui a gente vai ter os materiais. Aqui no sobre, pessoal, se vocês forem sobre o NAPSE, tem todas essas informações, né? Então, né, que é o portal de submissão. Aqui tem nossa descrição, né? E os agendamentos. Então, assim, quem tiver interesse em agendar um horário com o NAPSE, pelo nosso site tem o link que vai direcionar direto no calendário, que vocês marcam ali um horário, tá? Os encontros podem ser presenciais ou online. Geralmente a gente tem meia hora por aluno, né? Mas vocês podem agendar, né, com mais frequência também, conforme a necessidade. Para a estatística, marquem 2 horários. Super importante, porque meia hora não dá para fazer, né? Precisamos mais. Isso aí. E aqui, pessoal, tem vários vídeos de apoio. Então, aqui são vídeos curtos que a gente gravou, né, e disponibiliza, porque a gente sabe que, às vezes, as dúvidas surgem quando está na prática, né? Então, tô com dúvida lá sobre PubMed, como buscar artigos científicos. Então, aqui é um videozinho, 5, 10 minutinhos, que auxilia vocês nesse processo, tá? Então, aqui tem vários links, né? Como iniciar a pesquisa, como elaborar o projeto nessas partes introdutórias, depois da metodologia, tipos de estudo e hierarquia científica, né? Tipos de artigos científicos, tutorial do PubMed, uma leitura dinâmica de artigos científicos, aqui como otimizar o tempo, para a gente poder, né, saber quais informações extrair dos artigos também, como fazer referência e a nossa querida Plataforma Brasil, tá? Então, pessoal, a ideia é que vocês possam navegar por esses vídeos, né, para poder auxiliando nessas etapas, para terem realmente um sucesso, né, nessa pesquisa que é o grande objetivo. E lembrem, né, caso necessário, sempre estaremos aqui, só marcar aqui pelo link, né, e aqui também tem algumas outras informações, né, para ficar acompanhando, né. Aqui é onde submete, né? Algumas dúvidas frequentes aqui no site também vocês vão acessar, né? Esses cards que a gente monta aqui, né? Tá tudo ali.